Bom dia a todos e a todos. É um prazer estar aqui novamente com vocês nessa série de debates promovidos pelo Observatório da Inovação do Instituto de Estudos Avançados. Queria agradecer a presença de todos e todas aqui, queria agradecer a participação dos nossos internautas que estão conectados e nos assistindo e, fundamentalmente, queria agradecer a presença do nosso colega professor do Instituto de Economia, Carlos Américo Pacheco, atualmente diretor-presidente do Conselho Técnico-Administrativo da FAPESP. Pacheco dispensa grandes apresentações, professor da Unicamp, engenheiro pelo ITA, foi secretário executivo do Ministério da Ciência e Tecnologia, foi reitor do ITA, diretor-geral do CNPEM e atualmente está fazendo um excelente trabalho na FAPESP. O Pacheco foi convidado e aceitou rapidamente, queria agradecer mais uma vez. Foi convidado para conversar um pouquinho com a gente sobre a FAPESP e a manufatura avançada, os planos da FAPESP, a maneira como a FAPESP pode apoiar os processos de desenvolvimento de tecnologia, de engenharia, que são mais do que necessários para dar um impulso nas nossas empresas e, em especial, para que elas entrem em sintonia mais rapidamente com o que há de mais avançado hoje, que está sendo feito no mundo. Antes de passar a palavra para o Pacheco, queria só lembrar os internautas, as internautas podem enviar suas perguntas pelo iearesponde, @usp.br. Então, vocês podem mandar para a gente as perguntas ao longo da apresentação do Pacheco e depois a gente abre e ordena as perguntas que são feitas. Passo a palavra para o nosso colega Carlos Américo Pacheco. Seja bem-vindo e fale o tempo que for necessário. Muito obrigado. Glauco, muito obrigado. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. É um risco esse negócio de fale quando for preciso, né? Em geral, como diz o ditado, a tarefa ocupa todo o tempo disponível. Mas eu vou tentar ser breve, eu vou fazer uma exposição, eu vou passar muito rapidamente sobre algumas coisas gerais da FAPESP, menos para quem está presente aqui, que todo mundo conhece bem, mas talvez para alguns dos nossos internautas, só para contextualizar o que a FAPESP faz, e depois eu vou tentar focar mais algumas coisas que a gente tem feito na área de manufatura avançada e o que talvez a gente possa fazer nos próximos anos. Então, a FAPESP, como todos sabem, é uma das principais agências de fomento à pesquisa do Brasil. Hoje, inclusive, no contexto fiscal dos últimos anos, talvez a principal agência de fomento, dada a realidade fiscal federal e de vários estados no Brasil. A FAPESP tem um portfólio de ações bastante variadas, de bolsas, auxílios e programas de pesquisa cooperativa com empresas ou de suporte a pequenas empresas. A gente tem mais ou menos um orçamento de R$1,1 bilhão para fomento anual nesse momento. Eu vou descrever um pouco rapidamente esses programas que a FAPESP tem, mas vou concentrar mais na pesquisa cooperativa com empresas e nos programas ligados à indústria 4.0. Esse slide que está aí na coisa é um slide que a gente usou recentemente num debate promovido pela Fiesp sobre estratégias para a indústria 4.0. Eu coloquei esse slide um pouco para pontuar o seguinte: qualquer estratégia de fato nacional para a indústria 4.0, ela vai muito além do que é pesquisa, seja ela cooperativa, seja ela de interação com universidades, seja ela feita dentro das empresas, etc. Porque, na verdade, o grau e a dimensão de política industrial que é necessária para dar suporte a qualquer programa nacional de manufatura avançada ou indústria 4.0 é gigantesco.
E uma parte grande, é importante que a gente diga isso, uma parte grande do que tem que ser feito respeito a isso aí tem a ver com difusão de tecnologias já disponíveis. Uma parte grande da indústria brasileira se encontra num estágio de grande atraso do ponto de vista de uso de tecnologias digitais, ou de automação no sentido tradicional, ou mesmo do que a gente chama de Lean Manufacturing. Ou seja, há muita coisa que pressupõe difusão de soluções tecnológicas prontas, seja ela por provedores de soluções tecnológicas, seja ela por mudanças de gestão e processos internos nas empresas. Isso é importante porque uma parte grande do impacto sobre produtividade pode vir a vir de soluções que sejam soluções de difusão de coisas já conhecidas. O nosso papel na FAPESP, isso eu usei lá na apresentação da Fiesp, quer dizer, você, se quiser fazer uma política industrial para isso, você pressupõe políticas de suporte ao mercado, políticas de infraestrutura e regulação, plataformas e demonstrativas de uso de tecnologias, parcerias, etc., e geração de competências. O que eu estava usando na FES é o seguinte: o papel que a FAPESP se vê no suporte à indústria, à manufatura avançada ou na indústria 4.0 é na criação de competências tecnológicas. Esse é o papel que a gente pode desempenhar. Isso é para evitar, inclusive, que tenha uma perspectiva de que a gente possa fazer outras coisas que a gente não vai conseguir fazer via FAPESP, que a gente pressupõe outros atores, o Senai, ou outros atores do sistema de inovação para dar suporte a isso. Então, a concentração do que eu vou explicar está muito ligada a criar competências tecnológicas, seja elas, do ponto de vista das universidades e institutos, seja elas, sobretudo, dentro das empresas, e sobretudo em pequenas empresas. Então, como eu vou falar sobre isso, eu queria só comentar os programas que a gente tem, que também são conhecidos, de suporte à pesquisa cooperativa ou suporte à pesquisa em empresa. Para pequenas empresas, o principal programa que a gente tem é o PIP, para pequenas empresas. A gente tem um número crescente de projetos nos últimos anos, 228 em 2016, 254 novas empresas em 2017, e a gente tem uma perspectiva de ampliar isso. O Conselho Superior da FAPESP decidiu, no ano passado, uma decisão de dobrar o tamanho do PIP nos próximos 5 anos, o que é um desafio grande. Não é um problema tanto de alocação de recursos, é um problema gerencial grande, o que implica, do ponto de vista de volume de trabalho, em receber. Nós estamos recebendo, desse ano passado, nós recebemos 1.000 propostas, aprovamos 250 projetos, e de 1.000 propostas que a gente recebeu. Mas ter uma demanda qualificada e dobrar isso, e a logística desse programa é um desafio para a FAPESP grande, mas é um bom desafio. O PIP, ao longo de sua existência de 20 anos, apoiou cerca de 1.200 empresas, somando as de 2017, o que também transforma ele no principal programa de apoio a pequenas empresas inovativas e, sobretudo, startups. É bom ter noção de que, nos últimos editais do PIP, 30% das empresas que aplicam ao PIP não existem quando aplicam. Não são pessoas jurídicas, eles são só ideias que vão se converter em empresas para poder assinar o termo de outorga e receber o recurso. E mais ou menos, acima de 90%, 95%, depende, são empresas que têm menos de 3 anos de existência. Na realidade, é um programa de startups. Nós classificamos pequena empresa inovativa toda empresa que tem menos que 250 empregados, o que dá para a gente um leque de apoiar, inclusive, médias empresas, pequenas, etc. E nós não pretendemos mudar esse critério, porque isso permite a gente apoiar mais empresas. Mas, na prática, na verdade, esse é um grande programa de startups em pequenas empresas recém-criadas, etc. Há vários casos de sucesso e muitas delas trabalhando em temas como automação, IoT. Vou mostrar alguns dados do PIP que são interessantes. O outro programa que a gente tem é um programa de pesquisa cooperativas com grandes empresas. O PIT é um programa também conhecido, eu não preciso explicar, mas basicamente ele é um programa em que a FAPESP, junto com uma empresa, cria um fundo comum, 1 para 1,
e convida universidades e institutos a aplicarem soluções para temas definidos pela empresa em conjunto com a FAPESP. Há vários exemplos de resultados disso, com grandes empresas, alguns consórcios pré-competitivos, alguns laboratórios criados a partir desse esforço conjunto entre as empresas e a FAPESP. Exemplo do Laboratório de Estruturas Leves no Parque Tecnológico São José dos Campos, voltado para compósito e materiais leves, ou desse consórcio para quinases pré-competitivos na Unicamp, com vários outros parceiros no mundo inteiro e todas as grandes companhias farmacêuticas do mundo e algumas nacionais como a Shea e a Eurofarma. Um desdobramento, eu vou mostrar isso por causa da sequência, um desdobramento do PIT, do Programa de Pesquisa Cooperativa, que é um filhote do PIT, mas que ganhou vida própria, porque ele é um pouco mais ambicioso do que a pesquisa cooperativa normal que nós fazemos. A gente tem quase mais de 200 programas de pesquisa cooperativa com empresas. É o que nós chamamos de Centro de Pesquisa e Engenharia. Ele é um PIT turbinado, porque ele é longo prazo, é um projeto de até 10 anos de duração, portanto, com uma ambição muito maior do ponto de vista do que a fronteira tecnológica, e um convite às empresas a fazer pesquisa de maior ousadia. Ele também opera no modelo do PIP com um aporte de $1 da FAPESP, $1 das empresas, e a gente solicita dos proponentes, que podem ser consórcios de universidades e institutos, uma contrapartida de $2 para cada $1 da FAPESP da empresa. Evidente, econômico, diferentemente do aporte da FAPESP e das empresas que são em cash, esses aportes são econômicos, em salários, infraestrutura, gestão, etc. Esse programa é um programa que agora completa, esse mês, 13 centros de pesquisa e engenharia em funcionamento. É um programa de 10 anos de duração de fomento. É muito raro, em qualquer lugar do mundo, você ter programas de 10 anos de fomento. Nós temos, é só ter em conta, a FAPESP tem um programa muito importante na área acadêmica, que são os CEPIDs, que são pesquisas também de bastante ousadia na área acadêmica, que tem também a ambição de fazer difusão e inovação, mas que são pesquisas essencialmente muito mais focadas dentro da própria academia. Nós só temos 17 CEPIDs em funcionamento no estado de São Paulo, ou seja, o CEPID é um programa de 11 anos de fomento. Esse número 17 é relevante, por dizer assim, porque se a gente pensar em termos nacionais, há vários programas nacionais, Millennium, INCT, coisa e tal, tem um número muito grande de instituições contempladas. A FAPESP decidiu, na sua decisão sobre estratégia de fomento, que esses projetos mais ousados, na verdade, sendo muito mais seletivos, só tem 17 CEPIDs. E é relevante ter em conta que a gente já está com 13 centros de pesquisa e engenharia com parceria em empresas operando. Então, esse número é um número relevante, 12 é um número relevante, 13 é um número relevante comparado com os 17 CEPIDs que a gente tem. Há vários desses 13, o primeiro foi esse centro com a Peugeot Citroën, que está sediado na Unicamp, mas que tem participação da USP, do ITA, da Mauá, e de outras instituições também, e o centro a gente tem 2 com a Glaxo, esse em Química Verde, e um outro aqui no Butantã. São 13 nesse momento em operando. Bom, falando de indústria 4.0, esses são os instrumentos que a gente opera, e eu vou comentar esses instrumentos focado na indústria 4.0. Então, o que nós estamos focando? Criar competências tecnológicas, etc. Nós não nos propomos a trabalhar na difusão de coisas que já existem, porque, na verdade, por lei e constitucionalmente, na verdade, cabe à FAPESP financiar o desenvolvimento científico e tecnológico e a pesquisa, seja ela nas empresas, seja ela nas universidades. Então, nós focamos em desenvolver isso. Esses gráficos que estão na tela, eles mostram, na verdade, que a gente tem feito um trabalho relativamente consistente nos últimos anos de fomento. E são projetos financiados pela FAPESP, bolsas concedidas pela FAPESP,
nos temas manufatura avançada e nos temas de inteligência artificial, que são talvez os dois mais relevantes. Então, nós temos alguma competência instalada no mundo acadêmico e demanda para projetos nessa área num volume relativamente significativo e crescente nos últimos anos. Se a gente olha para, sobretudo, as pequenas empresas, o programa PIP que a gente financia, e a gente faz um exame da carteira que a gente hoje tem do PIP nesse momento, e a gente abre por temas ligados a manufaturas avançadas, tem uma coisa ainda mais interessante, que é olhar como cresceu enormemente nos últimos anos, certo? Os projetos do PIP focado nessas áreas que a gente computou. A gente, aqui, a razão de selecionar essas áreas, automação, Big Data, Cloud, digitalização fotônica, impressão 3D, inteligência artificial, IoT, manufatura aditiva, realidade aumentada e robótica, que são esses os temas que a gente pré-selecionou. Depois eu vou voltar a isso para o nosso edital de manufatura avançada. Então, a gente fez uma tabulação de quantas empresas do PIP que a gente está financiando estão trabalhando nesses temas. E o que mais impressionou a gente foi, na verdade, o crescimento significativo do número de empresas nesses últimos anos, 16 e 17, vinculadas a esse tema. Portanto, há um crescente interesse de pequenas empresas e de projetos de criação de empresas focadas nessa área, o que é muito auspicioso. Particularmente em dois temas, quer dizer, que nesse gráfico abaixo à direita, é muito evidente que o tema automação e inteligência artificial tem despertado um interesse grande desses projetos de pequenas empresas. Se a gente refina um pouco aquelas tabelas, aqueles gráficos que mostram o que nós estamos fazendo na FAPESP por subtemas de manufatura avançada, e a gente olha, a gente fez uma coisa que era mais ou menos assim, algumas áreas em que a gente tem tido demanda para projetos e tem financiado projetos de maneira consistente nos últimos anos, ou seja, não é uma coisa muito recente. Então, os temas de fotônica, automação, robótica, digitalização, são temas que já vêm há alguns anos frequentando a carteira da FAPESP e, portanto, já tem uma certa tradição de pesquisa, seja ela nas empresas, seja ela nas universidades nesses últimos anos. Mas a gente fez isso para poder olhar coisas, quais são temas que são relativamente recentes, são competências novas e que, na verdade, precisam que a gente preste atenção. Se aqueles temas anteriores já têm uma certa tradição em automação, etc., alguns temas novos, como virtualização, realidade aumentada, materiais inteligentes, impressão 3D, é perfeitamente sensível ver, na verdade, que eles são temas muito recentes na nossa carteira de projetos. Pode ser que a gente isso tenha alguma competência que não demande a FAPESP, mas é muito difícil que, dada o peso que a FAPESP tem em São Paulo, tanto no mundo acadêmico quanto para pequenas empresas, é muito difícil de que isso provavelmente, embora reflita a nossa carteira, deve ser a realidade de São Paulo. Eu posso extrapolar isso dizendo que, muito provavelmente, é a realidade de que há novas competências tecnológicas que precisam ser reforçadas, porque, pelo exame da nossa carteira, pelo menos, mostram que é uma coisa muito recente. E há ainda há ainda 4 temas que são recentíssimos, vamos dizer assim. Se a gente olhar, a gente fez isso um pouco para olhar certas coisas que, de fato, precisam ainda mais atenção nossa quando a gente olha. E aqui, o que salienta é Big Data, Cloud, IoT e manufatura aditiva. A manufatura aditiva um pouco menos, mas é visível, na verdade, que só nos últimos anos, bem nos últimos anos, que tem uma demanda maior para projetos. Isso para a gente foi interessante. Então, tem um dado muito interessante, é o seguinte: há um crescente número de projetos nesses temas,
há um crescente número de empresas, startups ou empresas pequenas submetendo projetos no PIP. É um número absurdo, 45, 50. Nos últimos anos, a gente financiou 228 no ano, 254 no outro ano, e nesses anos foram 45, 50 empresas nesses temas especificamente, ou seja, que houve uma explosão do sistema. Então, há certas competências criadas, mas quando a gente abre os temas, a gente vê que tem alguns temas que são muito recentes e que a gente vai ter que dar mais atenção a esses temas em específico. Bom, além de olhar isso, a FAPESP tem feito e fez nos últimos anos algumas chamadas específicas para a manufatura avançada. Em 2015, a FAPESP fez, com apoio inclusive da Embraer, uma chamada específica para empresas que tivessem propostas de manufatura avançada para a cadeia aeroespacial, não só para o setor aeronáutico, mas também olhando outras implicações para a área aeroespacial, materiais, etc. A gente organizou os temas a partir de uma consulta às empresas, os temas mais relevantes e mais promissores, e recebemos aí 17 propostas, 7 foram selecionadas nesses temas. Você vê que muitos são montagens, etc., mas muitos estão atrelados a materiais compósitos, ou uso de materiais compósitos em composição com materiais metálicos, etc. Então, 7 projetos foram... Então, isso é 2015. A gente reproduziu um novo chamada em 2017 sobre o tema manufatura avançada para o PIP novamente, isso ainda está em análise agora. E nós, em 2017, lançamos uma chamada maior, grande, aí não para PIP, não para pequenas empresas, mas para criar centros de pesquisa em engenharia, aquela modelagem dos centros de coisas mais ousadas, de 10 anos até 10 anos de duração, para propostas. É uma iniciativa um pouco diferente da FAPESP, porque normalmente a gente opera o programa de pesquisa cooperativa num fluxo contínuo. As empresas procuram a FAPESP, têm interesse, a gente negocia, etc. Nesse caso específico, a gente resolveu fazer um convite para as empresas, um pouco para despertar um pouco a atenção a elas sobre a importância do tema manufatura avançada para a própria indústria. Nós fizemos isso, lançamos isso na Feira de Máquinas da BIMAC, visitamos e anunciamos a várias empresas, depois a gente resolveu postergar a data de submissão de projetos para dar mais tempo para as empresas, e nós recebemos, na verdade, agora, e nós escolhemos um rol de temas bastante amplos de manufatura avançada, que vão de materiais, a fotônica, a inteligência artificial, até as coisas estrito senso de indústria 4.0, ou seja, no sentido de digitalização, sistemas ciberfísicos, etc. A gente preferiu aqui adotar o que a gente chama internamente uma abordagem mais americana de manufatura avançada do que a visão alemã de indústria 4.0, ou seja, é como se a gente tivesse o seguinte, evidentemente, uma parte grande da estratégia da indústria 4.0 está ligada à digitalização da manufatura e a empregar tecnologias digitais, virtualização, realidade aumentada, IoT, etc., na mudança da maneira como se estrutura a manufatura. Mas há um conjunto de tecnologias conexas a essa que formam uma revolução tecnológica imensa e que, na estratégia norte-americana, são importantes para os Estados Unidos manter liderança tecnológica em vários setores. Nós resolvemos abrir o leque para poder ver, a gente não tinha razão por que restringir, a gente abriu o leque para ver o que a gente poderia vir de interesse do setor industrial brasileiro ou de serviço do mundo privado em temas disso. Então, a gente abriu esse leque e são basicamente aqueles temas que eu já mencionei quando estava falando sobre a carteira de manufatura avançada do PIP, IoT, a inteligência artificial, mas também sistemas ciberfísicos, etc. Nós fizemos isso ano passado, no último dia 15 de fevereiro venceu o prazo,
nós recebemos 12 cartas de manifestação de interesses de empresa, e basicamente são essas. Algumas dessas cartas de manifestação já vieram com parceiros selecionados pelas empresas para empreender isso, mas nesse momento nós estamos fazendo um calendário de agenda de reuniões com as empresas para conversar com essas empresas acerca do desenvolvimento da proposta, porque era apenas uma carta de manifestação de interesse inicial e que agora a gente precisa desdobrar, mas aí tem com a própria USP aqui, com a Politécnica, uma carta de manifestação de interesse entre o Itaú e a USP para criar um centro de inteligência artificial, um projeto muito interessante. E há vários outros proposições, são 12 propostas, que é um número bastante significativo. Nós temos, nesse momento, depois de ter lançado o Programa de Centro de Engenharia 6 anos atrás, nós temos 13, e alguns ainda em etapa final de contratação, como são os centros com a Shell, que estão em contratação, da Copper, etc. E tal. Quer dizer, nem todos estão concluídos, contratados. Tem 13 selecionados e alguns em fase final de contratação. Então, nós só temos 13 centros desse tipo, só temos 17 CEPID. Recebemos 12 propostas para esse centro de manufatura. Nem todos, porque é um processo ainda de negociação com as empresas, tem as contrapartidas, tem o detalhamento. É possível que nem todos, eu não sei dizer, se transformem de fato em tempo. E não há um calendário pré-definido de quando esse vai ser um processo negocial com cada uma das empresas, porque elas apresentaram cartas de manifestação de interesse, não são projetos. Então, nós vamos ter que sentar, conversar, etc. Então, nós queremos muito sinalizar o quão a gente espera que esses projetos sejam mais ousados e como a gente espera que esses projetos possam, inclusive, até ser ampliados em relação àquilo que estava na carta de manifestação de interesse para ganhar mais envergadura nos próximos anos. Não são projetos interessantes em áreas bastante diferentes uma das outras e que a gente acha que a gente vai ter uma boa oportunidade de discutir sobre eles. Para encerrar essa apresentação, eu só queria dizer o seguinte: uma outra decisão importante do Conselho Superior da FAPESP com relação ao futuro foi sinalizar, foi uma discussão do Conselho, estimulada pela diretoria executiva, pelo CTA da FAPESP, ao Conselho de sinalizar para os próximos anos a montagem de alguns arranjos cooperativos também de maior fôlego, de médio e longo prazo, em algumas áreas que a gente selecionou para dar algum foco nesse tipo de ação. E a gente selecionou 8 temas importantes. Como um desses temas é manufatura avançada, eu trouxe isso um pouco para demonstrar de que continua no nosso radar. Quer dizer, há um conjunto de coisas que tem a ver com 2 áreas na área agrícola, genômica aplicado à agricultura. Nós acabamos de criar um centro com a Embrapa e a Unicamp, especificamente voltado para as novas técnicas de genômica para impactos de mudança global, ou seja, resistência seca, resistência hídrica, e um conjunto de melhoramentos genéticos. A gente é um projeto Embrapa, Unicamp, FAPESP, nessa área. A gente tem também um interesse muito grande em fomentar a agricultura de precisão e todas as utilizações que isso possa ter do ponto de vista agrícola. Na realidade, nós já temos uma carteira muito promissora, que também cresce muito nos últimos anos, do que a gente chama de agrotechs, ou seja, de startups voltadas para o agronegócio. Elas cresceram enormemente no PIB nos últimos anos, e é uma coisa de maior interesse. Medicina translacional, arboviroses e Aedes é um tema importante, continua sendo importante, bioeconomia, IoT, Smart Cities, aeronáutica, espaço e manufatura avançada.
Então, eu só trouxe isso para poder sinalizar que, independentemente do edital de manufatura, a gente provavelmente deve continuar tratando esse tema como um dos temas prioritários de ação da FAPESP nos próximos anos, usando outros formatos de iniciativas que não só o Centro de Pesquisa e Engenharia, não só o PIP, mas aqui consórcios de outra natureza para criar competências tecnológicas nas empresas e nas universidades relacionadas a esses temas. Então, acho que é isso, mais ou menos, cobre o que a gente tem feito pela FAPESP e dá uma ideia do que a gente está pensando sobre o que são debilidades ainda de tecnologia e competência em São Paulo que existe no mundo privado e acadêmico, áreas que precisam ser reforçadas e ações que a gente, porventura, possa vir a fazer nos próximos anos. Obrigado. Muito obrigado, Pacheco. Obrigado pela sua apresentação, bastante rica. Eu queria apenas lembrar, as perguntas dos nossos internautas podem ser feitas por iarresponde@usf.br. Queria lembrar também a todos e a todas que a fala do Pacheco inaugura uma série de 3 apresentações que nós programamos. A primeira, o Pacheco está fazendo a estreia hoje dessa série. Depois, no dia 5 de abril, nós teremos a presença do Pedro Vonchovsky, que é atual presidente do IED e uma das lideranças empresariais da mobilização empresarial pela inovação, um dos empresários mais importantes e lideranças mais importantes que nós temos no país. Ele vai falar sobre a MEI, a mobilização empresarial pela inovação e a indústria 4.0, dia 5/4, às 10 da manhã, neste mesmo local. E no dia 12/4, uma semana depois, nós teremos o José Ricardo Roriz, que é vice-presidente da Fiesp, e ele vai falar sobre a Fiesp e a indústria do futuro. Então, dia 5/4, nós teremos a segunda edição dessa série, aqui às 10 horas da manhã, com Pedro Vonchovsky, e no dia 12/4, uma semana depois, nós teremos o José Ricardo Roriz, vice-presidente da Fiesp, falando sobre a Fiesp e a indústria do futuro. Os temas são muito parecidos. Nós estamos, na verdade, trazendo o debate para o IEA e para uma parte da comunidade, dada a importância que tem o tema para todos nós. Todos nós, eu digo, comunidade, empresas e o nosso país, a economia. Gostaria de perguntar se tem perguntas do nosso plenário e dos nossos internautas. Já para começar a esquentar, já tem gente inscrita, eu queria fazer uma pergunta. Pacheco, se eu entendi bem, a proposta dos centros de engenharia que você apresentou, que vocês receberam 12 propostas, concordo com você que é um dado extremamente positivo e alto, entende? Eu não esperava um número tão grande, principalmente pela situação, vamos dizer assim, desse delay, desse atraso que tem as nossas empresas, a nossa indústria. A pergunta é, essas propostas têm alguma forma de teto de recursos? Porque pergunto isso porque isso, num certo sentido, define a ambição tecnológica em termos de engenharia dos projetos, certo? O teto é 500 mil reais, estou dando um exemplo, certo? Mas se o teto é bem maior, a gente puxa um pouco a ambição para frente. Então, a primeira pergunta é essa. Eu queria, se você aceitar, eu queria que fizesse outras perguntas. Por favor, você pode se apresentar, por favor, brevemente? Bom dia a todos, eu sou o Wilson, sou lá da FEI, São Bernardo. Posso colocar a pergunta já? Ou... Claro. Ah, tá. Bom, a questão é a seguinte, na verdade minha presença aqui se deve ao seguinte, nós participamos aí de todo um processo para elaborar uma proposta de um projeto para esse edital de manufatura avançada, junto com a Mauá, nossa parceira lá da região do ABC, né?
no segmento da segurança alimentar. Foi um projeto que era até bastante ambicioso, eu diria, bastante detalhado. Acho que o Pacheco Cirema, nós estivemos lá, Mauá e nós estivemos lá na FAPESP, lá fomos muito bem recebidos lá. Mas, infelizmente, esse projeto, na última hora, a empresa que era parceira, patrocinadora e proponente, né, do projeto acabou, enfim, desistindo, dando para trás. No último momento, nós tivemos lá uma má notícia, enfim, ficamos, de certa forma, decepcionados com a impossibilidade, então, de entrar com a proposta, né. Enfim, aí a situação nossa na FEI, nós temos investido bastante nessas áreas todas aí nos últimos anos. Temos grupos de pesquisa, inteligência artificial, big data, robótica. Temos aí um recente laboratório de manufatura avançada montado a questão de um ano atrás aí com patrocínio da Siemens, da SPI, que é fantástico, enfim. Estamos lá prontos, preparados, né, para nos engajarmos num projeto de porte aí, enfim, nesse sentido todo aí. Eu fiquei, acho que de certa forma, contente de ver que dos 12 projetos que apareceram, que foram propostos lá, somente 6 têm parcerias já com universidades. Outras 6 empresas, pelo menos, não tem o nome de uma universidade ali relacionada. Algumas têm sócio oculto. Tem sócio oculto já. Tá. Então, a minha questão é a seguinte, gostaria de ouvir do Pacheco, né? Qual seria o caminho melhor para nós seguirmos, ou neste edital ainda, né? Eu não sei se vai haver algum evento promovido pela FAPESP para aproximar essas empresas das universidades aí, como é o nosso caso, ou se haverá um novo edital, novos editais, ou enfim, qual seria o caminho para que a gente pudesse se engajar nesse movimento todo aí, como é a nossa intenção? Obrigado, Wilson. O Hudson vai falar? Se a pergunta for curta, faça agora, senão ele responde as duas e daí eu abro outra rodada. Pacheco, é o Hudson, da FINEP, PUC, COP. A pergunta é o seguinte, a gente discutiu bastante aí cooperação universidade-empresa, a gente tem apoio a pequenas empresas, a grandes empresas, e tem acontecido agora um movimento bem grande de aproximação de pequenas empresas e grandes empresas, né? Startups e grandes empresas que o pessoal denomina aí como movimento geral chamado Corporate Venturing. Como a FAPESP enxerga esse movimento no âmbito da manufatura avançada? Aproximação de pequenas empresas, startups e grandes. Pacheco, vou passar a palavra para o Pacheco. Eu queria só lembrar, as perguntas dos internautas podem ser feitas pelo ieresponde@usp.br. Pacheco, por favor. Bom, deixa eu começar com a pergunta do Glauco sobre a ambição e os orçamentos desses projetos. Não há uma limitação nossa de orçamento para esse programa. Evidentemente, orçamentos são todos finitos. Não há dinheiro para tudo e a gente tem que priorizar. Mas, nesse momento, nós não temos uma limitação interna da FAPESP. Quando nós pedimos às empresas que, nas suas cartas de manifestação de interesse, colocassem imaginavam o aporte que elas estão dispostas a fazer. Eu diria que por isso que nós precisamos conversar com essas empresas. Nós gostaríamos de elevar o ticket. E essa negociação com elas tem a ver com a gente quer coisas mais ousadas, mais ambiciosas. E eu entendo perfeitamente, porque era uma carta de manifestação de interesse ainda sem um projeto muito claro. Algumas dessas empresas conversaram conosco que elas tinham interesse em ficar, mas elas gostariam de detalhar conosco o projeto na sequência, etc. Então, diria assim, é o lance inicial, certo? Nós, evidentemente, eu concordo com você, a ousadia vai estar expressa concretamente no orçamento, certo? Assim, você não vai conseguir fazer grandes coisas com orçamentos muito pequenos.
Então, nós consideramos que nós não estamos satisfeitos e uma parte da conversa tem a ver com esse grau de ousadia e os orçamentos, mas o fato de ter 12 propostas é também para nós uma surpresa. Algumas são pequenas empresas, etc., algumas são grandes, algumas... Então, eu acho que para nós foi positivo o resultado, de você fazer uma chamada para a empresa. O que ainda é uma dificuldade no caso brasileiro, você vê das propostas que a gente recebeu, uma ou duas tem mais de uma empresa associada. Mas é uma dificuldade do Brasil, organizar consórcios pré-competitivos para criar competências é uma dificuldade. Não há tradição no mundo privado de coisas dessa natureza. Nós temos um grande consórcio, esse consórcio de quinases com a Unicamp, a Universidade de Oxford, Toronto, que participam toda a Big Pharma mundial, todas as grandes companhias farmacêuticas globais participam desse consórcio. É um consórcio pré-competitivo sobre quinases, porque as empresas todas identificaram de que é melhor fazer a pesquisa conjuntamente e ter propriedade intelectual aberta, porque elas não vão conseguir fazer isso, é caro demais para elas fazer, elas estão interessadas nas fases subsequentes. Nesse consórcio, nós conseguimos agora ter uma participação do Eurofarma da Shem, mas ele começou com a Big Pharma Global e agora... Então, nós precisamos construir uma trajetória de experiência e prática de consórcios pré-competitivos no mundo privado, e eu acho que uma parte do nosso... Nós adiamos essa chamada por conta dessa dificuldade. Era voltado para empresas individuais que quisessem aplicar, mas o objetivo maior nosso era um consórcio, né? E essa coisa dos consórcios é uma dificuldade. Nós conversamos com todas as associações de classe, tivemos várias vezes no Fórum de Indústria de Manufatura Avançada da BIMAC, tentando estimular arranjos, mas isso é uma dificuldade que a gente vai ter que trabalhar. O caminho tradicional dos centros de manufatura, o normal, o default, o padrão, é a FAPESP fazer um acordo com uma empresa e aí fazer uma chamada para as instituições que queiram hospedar esses centros. O centro ele é um pouco diferente dos padrões de pesquisa cooperativa normais, porque ele exige a participação da empresa na administração do centro. O vice-diretor do centro tem que ser alguém da empresa, e a gente estimula que mais pessoas da área de P&D da empresa participem desse centro, para evitar que o centro, como é muito longo prazo, ele descole da estratégia empresarial. Ele fique... na verdade, a gente financia vários tipos de projetos, e são projetos de muito longo prazo. Se não houver na manifestação, na gestão do projeto, no dia a dia, um envolvimento da empresa, ele vai descolando, porque a vida vai empurrando para um lado, para outro, cria-se alternativas. Então, normalmente a gente faz chamadas e a gente pretende negociar agora com as empresas como é que vai ser o processo de seleção desses hosts. A gente não tem, a gente opera alguns centros em que, na verdade, o proponente já tem um foco numa determinada instituição, porque tem um conjunto de relações prévias, já construiu uma trajetória comum, etc. Perfeitamente compreensível, não é um problema para nós. Mas, evidentemente, nesse momento, a gente vai se concentrar nessa negociação, não estamos pensando em fazer uma segunda chamada sobre isso. Faremos chamadas dessas empresas que ainda não têm parceiro. Com certeza, a seleção de quem vai hospedar esse centro e vai criar as condições para isso será feito num processo competitivo, como a gente tem feito tradicionalmente nos centros de engenharia. Então, sei lá, a gente tem um projeto interessantíssimo com a Bosch, por exemplo. A Bosch não tem nenhum parceiro, vai discutir com a gente e a gente vai fazer uma chamada e vocês vão poder fazer proposições para a criação desse centro. Eu acho que tão cedo a gente não fará uma segunda chamada no mesmo modelo que a gente fez essa, mas a gente está sempre aberto para receber propostas se houver projetos interessantes, e a gente selecionou a manufatura avançada como um tema estratégico, portanto a gente vai continuar trabalhando com outros instrumentos nessa área.
Com relação à pergunta do Hudson sobre corporate venture, pequenas e grandes, nós temos grande interesse em tentar trabalhar sobre isso. Nós prospectamos no último ano passado o interesse de algumas empresas em abrir o que nós internamente, nós nunca lançamos isso, chamamos de PIP estruturado ou de corporate PIP. Nós gostaríamos muito no PIP de ter algumas grandes empresas que se associassem a nós no PIP, ofertando para as empresas do PIP, não é nem um problema de recurso, ofertando, agregando valor às empresas do PIP. Mentoria, mercado, o acompanhamento dessas empresas, a possibilidade de, como acontece em alguns outros lugares do mundo, por exemplo, de associar a sua área de comercial e no apoio à pequena empresa, etc., ou eventualmente até fazer uma participação acionária via um corporate venture, etc. Então nós temos não há dúvida de que em qualquer lugar do mundo isso acontece com uma frequência grande e no Brasil vai acontecer, que uma das estratégias de fortalecimento das competências tecnológicas das grandes empresas vai ser investir nesse mundo da startup. Nós temos lá uma conversa com o Cubo, com o InovaBra, com o Einstein, com vários outros ambientes de inovação em São Paulo, em que a gente tem trabalhado, conversado com eles, no sentido de como é que a gente pode se associar. Essa profusão de interesse por startups que está acontecendo no Brasil nesses últimos anos é muito estimulante. E grande parte disso advém do fato de que é possível que uma parte das estratégias de renovação tecnológica das grandes empresas brasileiras passe pela criação disso. É um conjunto de corporate ventures criado, Natura, Embraer, etc. E é muito interessante. Nós continuamos interessados, a gente tem conversado sobre isso, em associar ao PIP grandes empresas. Oferecemos isso à Sabesp, à Embraer, etc. Ainda não temos nenhum que a gente consiga, mas a gente teria grande interesse em associar o PIP com grandes empresas para que elas criassem condições, inclusive, de suporte às pequenas empresas, inclusive do ponto de vista de mercado, do ponto de assessoria, do ponto de vista de gestão, ou com todo tipo de mentoria e eventualmente, de investimento nessas pequenas empresas que a gente financia. Então, eu concordo, eu acho que é importante, tem que fazer, mas ainda não conseguimos ter, talvez, o produto que chame a atenção dessas empresas para se associar para isso. Pacheco, obrigado pelas suas respostas. Tem aqui, estão chegando perguntas dos internautas. O Celso Barbosa, ele faz uma pergunta diante da indústria tão fragilizada pelas crises seguidas desde a década de 90, seria a manufatura avançada um caminho para retomar a competitividade? E a Patrícia, que é doutoranda, Patrícia Alencar Melo, que é doutoranda da GV, gostaria de saber se, paralelamente ao esforço de identificar áreas de futuro, há iniciativas de financiamento de projetos que se dispõem a mapear capacidades locais e o possível mismatch na formação de profissionais de uma dada região, para compreender se não é o caso de investir em outras áreas, no sentido de, ao adicionar novas capacidades, enriquecer a complexidade da economia brasileira e viabilizar um melhor posicionamento nas redes de produção globais. São duas perguntas, eu faço uma terceira. A pergunta é verdade que há dificuldades e uma falta de tradição para que as empresas trabalhem em projetos pré-competitivos, mas a pergunta é se, em parte, o setor público também não tem a sua dose de responsabilidade, uma vez que apenas recentemente, e ainda assim de forma muito limitada, o apoio acontecia para as empresas, certo? Elas estavam, vamos dizer assim,
elas têm dificuldades e, ao mesmo tempo, o setor público também tem dificuldade. Entende? Então, são três perguntas para você. Por favor. Bom, pergunta do Celso, não há dúvida de que há uma enorme fragilização do tecido industrial brasileiro nesses últimos anos. Há uma redução estrutural do peso da indústria na economia brasileira como um todo que já vem há 30 anos, não é um fenômeno recente. Mas o desempenho econômico dos últimos 3 anos, em particular, cobrou um preço muito caro para a indústria como um todo. Do ponto de vista de redução de nível de atividade dramático, etc., em todos os setores econômicos. Nós estamos vivendo uma recuperação econômica, mas, assim, do ponto de vista estrutural, houve uma redução de densidade no mundo industrial significativa. Eu acho que os temas de manufatura avançada são um dos componentes que podem revitalizar, ou pelo menos do ponto de vista tecnológico, trazer, impactar em ganhos de competitividade e eficiência da indústria para sobreviver a esse desafio competitivo global. Inclusive não só criando competências tecnológicas, mas usando, como eu tinha dito no começo, um pouco de fusão de coisas conhecidas para ganhar competitividade e sobreviver nesse mundo. Mas, evidentemente, não vai ser isso o decisivo. O decisivo é a recuperação do nível da atividade econômica. Se não houver crescimento econômico, não vai ser ofertar soluções tecnológicas de manufatura avançada que vai conseguir. O Brasil precisa voltar a crescer a taxas significativas para que a indústria possa ter um horizonte de crescimento mínimo, etc., porque nós estimamos. A gente tem, nos indicadores que a FAPESP produz, a gente tenta usar os indicadores nacionais de gasto em P&D, que a Pintec oferece, e interpolar esses resultados, e normalmente a gente tem feito isso nos últimos anos, usando as tendências da formação bruta de capital fixo, e ela, pelo menos até recentemente, ela sempre teve uma aderência gigantesca com, na verdade, os gastos em P&D, sobe o investimento, sobe o gasto em P&D, e a gente consegue fazer isso. Pode ser que a crise tenha sido tão profunda que isso tenha descolado, ou seja, o investimento, a formação bruta de capital fixo tenha caído muito mais do que o gasto em P&D, o que é uma hipótese plausível. Mas se mantivesse aquela correlação que a gente tinha antes, houve provavelmente despencou gigantescamente o gasto em pesquisa e desenvolvimento privado no Brasil nos últimos anos. Caíram conjuntamente o gasto público e o gasto privado. E o gasto privado, a queda do gasto privado deve ter sido significativamente alta. A conferir quando a gente conseguir ter uma estatística melhor, medida diretamente na empresa, porque são todas inferências feitas em cima de procedimentos estatísticos que a gente usa para poder inferir quanto é que é o gasto privado a partir da formação bruta de capital fixo. Então, há uma fragilidade grande, mas sem a retomada do crescimento, não vai ser ofertar programas de inovação que vai conseguir recuperar a fragilidade da indústria. Precisa voltar a crescer, mas, evidentemente, se cria uma possibilidade de melhorar a competitividade com a difusão dessas tecnologias e com estratégias tecnológicas mais robustas nessa área. Só queria fazer um parênteses. Você vê como é que o crescimento é importante. Em agronegócio, no Brasil, o desenvolvimento tecnológico virou endógeno no setor. Ninguém fica discutindo que precisa criar linhas disso, aquilo, coisa e tal. Nós temos um centro de pesquisa de engenharia que a gente está criando, com a São Martinho, que é uma fazenda, certo? Mas é um negócio esplêndido. A nossa carteira de agrotech, de empresas voltadas a coisas, é impressionantemente crescente e muito exitosa, de coisas, controle biológico de pragas, agricultura de precisão, vantes aplicados para a agricultura. É uma carteira excepcionalmente boa e muito promissora. Então é o seguinte, o crescimento e a demanda de tecnologia é uma coisa que é muito importante para poder estimular isso. Então, eu só queria salientar isso.
A Patrícia pergunta se a gente tem estratégias para um mapeamento. A FAPESP tem várias linhas de auxílio regulares, bolsas, projetos, etc. Eu acho que aqui é mais uma coisa de demandar, nas próprias linhas regulares da FAPESP, apoio a projetos de pesquisa que a gente pode fazer sem grande dificuldade. Ela é doutoranda, deve ter vinculado a algum grupo de pesquisa da própria Fundação. A Fundação tem muita competência nessa área, pode perfeitamente submeter projetos nessa coisa. E eu concordo com você sobre não existir uma tradição de pesquisa pré-competitiva, também é parte criada pela dificuldade das próprias agências de governo de ofertar produtos que sejam capazes de criar essa cultura. Eu estou de comum acordo de que ambos têm responsabilidade nisso. Eu me lembro da FINEP, muitos anos atrás, a gente media o tempo médio de demora um projeto para ser julgado e aprovado. E a gente chegava à conclusão de que metade do tempo era dentro da FINEP, metade era na empresa. É uma corresponsabilidade. As pessoas reclamam que o setor público é demorado, mas a gente chega à discussão de que tudo é meio... É uma regra meio besta, né? Mas que metade era de um, metade de outro. Na FAPESP, uma parte dos nossos tempos médios de processo tem a ver também com isso, a burocracia interna e a burocracia externa, certo? E eu acho que essa coisa da cultura de não ter pré-competitivo também pode ser parte do setor privado, parte das agências de não ofertar esses instrumentos. Obrigado, Pacheco. Eu vou fazer a última rodada. Tem uma pergunta. Eu imagino que a sua apresentação pode ser colocada no nosso site. Se tiver alguma restrição, por favor, porque uma das perguntas do Fernando Lopes diz respeito a isso. Então, será colocada no nosso site, como sempre. O vídeo dessa apresentação de hoje também será colocado, estará disponível na nossa videoteca e vocês podem acessar a qualquer momento, a partir do momento que a videoteca estiver aberta. Tem uma pergunta aqui de internauta, depois eu passo para duas perguntas do nosso plenário. O Eduardo Giacomazzi, da Comissão de Saúde da Fiesp, eu vou tentar resumir porque é grande a pergunta, mas ele fala da importância do sistema de saúde e ele diz que, na verdade, a experiência hoje, pelo menos a que ele nota, é que os hospitais estão entrando muito via transferência de tecnologia na indústria 4.0. Ele dá como exemplo o projeto Hospital 4.0, que é liderado pelo HC, da Faculdade de Medicina, e junto com a Poli, e ele diz que nota uma fragilidade grande na indústria nacional, seja de equipamentos, de software, de algoritmos, o que você quiser, para levar à frente o projeto. E o que acaba acontecendo é que somente multinacionais acabam aderindo ao projeto. A pergunta dele é, será que não valeria a pena um esforço concentrado na área de saúde, dada a importância? E se hospitais como HC, Sírio, Einstein, não seriam ambientes ideais para, junto com a FAPESP, desenvolver uma estratégia de colaboração que pudesse envolver empresas, pudesse envolver a Embrapi, por exemplo, de modo a estimular essas iniciativas na área de saúde. Passo aqui agora para a Ana. Por favor, você pode se apresentar brevemente? Pois não, eu sou a Ana Reale, da Escola Politécnica. Nós submetemos uma proposta em conjunto com o Banco Itaú. E, na verdade, o que a gente queria perguntar, complementando a pergunta do nosso colega Wilson, é justamente aqueles que já fecharam algum tipo de parceria, como que vocês pretendem dar o encaminhamento, a primeira coisa, como que seriam os prazos, como que seria o cronograma, o que se está pensando para os próximos passos? Porque foi falado com aqueles que não têm parceria, como que está pensando em fazer. Segundo, você comentou, Pacheco, que a maioria foi um lance inicial, que ficou um pouco aquém das expectativas da FAPESP. E que, então, eu gostaria de saber se você tem um montante, mais ou menos, quanto que você espera ser o lance, complementando também a pergunta do Glauco, qual que seria esse lance que a FAPESP ficaria
satisfeita nisso daí, né? Qual o valor esperado? Quantas propostas, então, a FAPESP, complementando ainda, a FAPESP conseguiria financiar ou teria a intenção de financiar nessa área, dado também a diversidade das propostas. Enfim, e quantos vocês esperavam? Vocês tiveram 12 e está mostrando tanta surpresa, quantos vocês esperavam? Obrigada. Por favor, acho que é o Cláudio que quer falar, é isso? Por favor, pode se apresentar, Cláudio? Professor Pacheco, parabéns, uma excelente palestra. Eu tinha duas perguntas. Uma... Pode se apresentar, Luiz, por favor? Luiz Bevilacqua. Eu sou, na realidade, do Rio, estou aqui no IEA como visitante por meu segundo ano. Bom, a primeira pergunta, são duas perguntas. A primeira, Pacheco, é a partir de um comentário que foi publicado no relatório de um evento que aconteceu um ano atrás, nos Estados Unidos, sobre engenharia, né? O futuro da engenharia. E uma das perguntas que foram propostas é qual o papel do que eles estão chamando de catching up economies, economias que correm atrás. E um dos participantes disse que vai ser o de sempre. Pequenas manufaturas, acompanhar o que está acontecendo no primeiro mundo e fazer testes, etc., e nada mais que isso. Bom, então, eu pergunto o seguinte, o Pacheco, comentário sobre isso. Será que o Brasil está nesse contexto? Quer dizer, que nós ficaremos sempre correndo atrás? Porque veja o seguinte, de fato é impressionante como você começou, o que você disse no início, a FAPESP é de fato um exemplo no Brasil, talvez a agência que funcione melhor aqui no Brasil, entre as estaduais, federais, etc. Então tem um papel central, eu vejo. Então eu queria ver um pouco essa estratégia da FAPESP, né? Inclusive porque em todos esses projetos que estão sendo propostos e o que está acontecendo, e se eles forem muito adiante, vão cair em importação de certos sensores e coisas que não exportam. Então começa a haver bloqueio. Bom, então nós não podemos fazer. Não dá porque não há possibilidade de exportação. A segunda, então, comentar um pouco sobre isso. Qual é a saída, né? Quer dizer, a FAPESP não podia ter um tipo de projeto. E aí vem a segunda pergunta, que é a seguinte. Além dos recursos que a FAPESP dispõe, a regularidade, há uma continuidade de administração. Quer dizer, a FAPESP não tem oscilações, quer dizer, em geral, os presidentes, os diretores, seguem uma estratégia geral de desenvolvimento, né? Então, a minha pergunta é o seguinte, isso um pouco de experiência de outros países, a FAPESP, em vez de lançar esses temas gerais, não podia propor uma ou dois grandes projetos desafiadores e colocar, então, recursos a longo prazo, como tem sido feito em outros projetos. Por exemplo, coisas um pouco doidas, um capacete em que você é capaz de transferir para a memória o que você lê. Isso não existe, tem que ser coisas que não existem em lugar nenhum, porque se existir a gente acaba copiando, né? Um veículo que é um submarino e um avião ao mesmo tempo, mergulha, sai voando. Coisas que, em princípio, né, não têm talvez uma aplicação imediata, mas eles exploram a criatividade, né, tanto da indústria, como a indústria tem que estar envolvida nisso, como das universidades, para dizer, isso nós não sabemos, e, portanto, não tem que copiar lugar nenhum, né? E a FAPESP seria capaz de fazer isso. Então, a pergunta é se isso é uma coisa muito maluca ou poderia ser desenvolvido, porque são projetos de longo prazo, né? Obrigado, Luiz. Cláudio Rodrigues, incubadora da USP Cietec. Eu queria dar continuidade à pergunta sobre colocação sobre Corporate Venture, associada ao PIP, dentro do que você colocou. Por que isso não pode, a FAPESP em vez de ser reativa, é deixar que as empresas façam parceria com as empresas PIPs contratadas pela FAPESP, não faça ao contrário. Quer dizer, a FAPESP
faz uma parceria com algumas empresas grandes que têm demandas de negócios de inovação, enfim, 4.0, manufatura avançada, e faz uma seleção de startups. Essas startups teriam melhores condições de serem contempladas com o PIP. E isso dá início, com muito mais velocidade, à obtenção dos resultados. Pacheco, por favor, só antes de você falar, Pacheco, eu estou entendendo que essa seria a última rodada, dado o escasso tempo do nosso palestrante. Certo? Por favor. E olha que eu fui breve na exposição, certo? Você vai ganhar um bombom sonho de valsa na saída. Perfeito. O Eduardo Giacomazzi, o Hospital 4.0, esse é um projeto super interessante, esse é um assunto interessante. Ontem, nós temos acompanhado isso com muita atenção. Nós temos participado desse esforço que o pessoal da Faculdade de Medicina, do HC, com apoio da Poli, com apoio de várias escolas da USP, tem feito, e com os vários institutos que compõem a área médica da USP, de fortalecer o que é essa estratégia. Temos conversado bastante com eles, ajudamos a organizar esse seminário recente que foi feito aí, e é um mundo extraordinário. A gente fala muito de ambientes de inovação, parques tecnológicos, incubadoras, aceleradoras, etc., clusters, etc. Bom, na área hospitalar, em torno do complexo de saúde da USP, trabalham 23 mil pessoas. É um negócio, não há cluster no Brasil tão consolidado quanto, na verdade, o que a gente tem em torno desse complexo. E há milhões de possibilidades. E a agenda do Hospital 4.0, do ponto de vista de eficiência do sistema de saúde, de melhoria de produtividade, de cuidado do paciente, é gigantesca, de camas inteligentes que mexam o paciente sem precisar que o enfermeiro vá lá visitar. Já é uma realidade os sistemas de rastreamento por reconhecimento de face do paciente, para não perder paciente no hospital, e um conjunto de outras coisas ligadas à sensorização e a logística de distribuição de remédios sobre os pacientes que deixam o hospital, que estão no hospital. É um conjunto extraordinário de tecnologias que estão revolucionando o mundo na área. Ademais, pelo fato de que saúde é um big mercado no mundo inteiro. Tanto é que uma parte razoável das empresas no mundo inteiro, o healthcare é parte substancial dessas estratégias de muitas empresas no mundo inteiro, que inclusive se renovam, porque esse é um mercado que, dado o envelhecimento e dada a mudança demográfica, é um mercado que só cresce e aumenta gigantescamente. Então, isso é importante, a gente está muito antenado disso. A gente tem conversado, ontem nós conversamos com o pessoal do Einstein, sobre o que está acontecendo na área de inovação dentro do Einstein, a gente tem conversado com o pessoal da coisa. A gente está bastante interessado nisso e a gente deve apoiar isso. E há uma oportunidade grande de criar empresas, startups focadas em soluções tecnológicas, etc., associadas ou não a empresas estrangeiras, porque aqui no HC tem um andar em parceria com a Intel, tem outro. Tem várias parcerias com grandes empresas, nada impede que você trabalhe com essas grandes empresas internacionais e, simultaneamente, crie apoio para pequenas empresas ou empresas nacionais nessa área. É preciso ver que uma parte importante do que vai acontecer, os provedores de soluções tecnológicas da indústria 4.0 não vão ser obrigatoriamente só os produtores de máquinas e equipamentos. Uma parte grande das oportunidades que se abrem está na área de software, ERP, empresas brasileiras que operam nessa área, tipo a Stefanini, tipo a TOTOS, etc., elas são parte das oportunidades que se criam nessa área, então eu acho que é muita coisa para fazer aqui. Mas eu estou de pleno acordo de que isso aqui é bastante relevante, as coisas sobre hospitais
4.0. Ana, o procedimento vai ser muito similar. Nós vamos chamar as empresas, conversar com elas, e o cronograma é o mesmo, não vai ter diferença de implantação entre aqueles que têm. Provavelmente aqueles que não têm parceiros escolhidos vão demorar mais, porque vai ter um processo de escolha dos parceiros. E provavelmente aqueles que já têm vão ser processos mais rápidos, etc. Nós não temos uma meta com relação ao valor de projetos. O que nós queremos discutir não envolve tanto recurso, mas envolve qual é a ambição de cada projeto. A gente quer financiar os melhores projetos que a gente puder financiar, os mais ousados, os mais criativos, aqueles que estiverem mais próximos da fronteira. É nosso desejo, na conversa, explorar ao máximo possível essa ambição dos projetos, do ponto de vista tecnológico. Então, a gente vai estimular isso. Mas não é um problema de que a gente tenha lá um target de orçamento de quanto que a gente considera coisa. Evidentemente, para um projeto de 10 anos de fomento a fundo perdido, há certas coisas que não vale a pena fazer. Se você tem um orçamento tão pequeno que você não consegue constituir uma equipe mínima que dê consistência ao projeto, nós temos outros instrumentos para fazer isso, o PIP normal, o PIP, etc. Então, nós podemos auxílios temáticos, etc. Nós podemos fazer de outras formas. O esforço de fazer um centro disso, engajar uma empresa em que ela se dedique a cogerir o centro em conjunto com os seus parceiros, requer que você tenha alguma coisa com densidade mínima para um projeto que resultados ambiciosos. Mas não tem um lance mínimo ou um target que a gente queira. Deixa eu responder o do Cláudio primeiro, depois o do Bevilacqua. Nós temos feito isso, nós temos procurado empresas com a proposta de fazer, nós não estamos só esperando que uma solução caia do céu. Nós procuramos, sobretudo aquelas que têm conosco uma relação mais intensa de ter trabalhado em vários programas cooperativos com a gente tem conversado com elas para tentar criar uma solução dessa natureza. E a gente vai continuar, eu acho que um pouco da melhoria do ambiente econômico, acho que vai facilitar um pouco, e a gente espera que a gente possa ter algumas alternativas desse tipo, em parceria com algumas grandes empresas em algum momento. Torço para que isso aconteça e saia do papel. Professor Bevilacqua, as duas perguntas são bastante complicadas, aí não vamos economizar o tempo, vamos usar todo o tempo para... Eu não tenho a menor ideia sobre qual é a possibilidade que o Brasil tem de fazer um catching up. Eu acho que nós nos distanciamos muito disso. Nós já estivemos mais próximos disso. Então, todas as mudanças econômicas recentes criam certa, do ponto de vista real, um conjunto de dificuldades. Uma parte está retratada nisso, que é a fragilidade do desempenho industrial recente, etc. Anos atrás, Glauco estava no governo, quando lançou o programa de plataformas, havia uma seleção. O que podia dar certo no Brasil? Óleo e gás, aeronáutica, etc. Coisa e tal. Tudo isso se complicou muito. Mesmo óleo e gás, mesmo aeronáutica, agora a gente está discutindo o que vai acontecer com o Boeing e Embraer. O desempenho da economia brasileira sacrificou vários setores, etc. Mas eu acho que a gente tem grandes possibilidades. Nesse mundo que diz respeito a recursos naturais, tá certo? Nós continuamos competitivos e o mundo continua, apesar da desaceleração do crescimento depois de 2008, o mundo continua, inclusive do ponto de vista demográfico, não há nenhuma alteração das tendências de crescimento demográfico do mundo, e o mundo vai precisar de alimentos e vai precisar de matérias-primas, mesmo que a gente não tenha um ciclo de preços tão fantástico como que a gente assistiu recentemente para commodities, a demanda global de matérias-primas e alimentos segue crescendo e vai continuar crescendo, sobretudo por proteína e por produtos, inclusive, de maior valor agregado do ponto de vista
que associem novas funções, não só alimentos, mas um conjunto de novas funcionalidades nesses alimentos. Esse mundo ele vai continuar existindo e isso cria um conjunto de oportunidades grandes. O que a gente falou sobre o desempenho das agrotechs, do setor agropecuário brasileiro, cria alternativas. Nós temos financiado coisas interessantíssimas em agronegócio. Nanotecnologia aplicada ao negócio, automação, sensorização, todo o uso de um conjunto de vantes e um conjunto grande de tecnologias aplicadas a isso. Essa agricultura 4.0, tal como o Hospital 4.0, as soluções tecnológicas aplicadas a manufaturas, esse leque de tecnologias, eles vão correr o mundo inteiro, os serviços, a indústria e a agricultura. Eles não são cativos do mundo da manufatura. A gente chama isso de manufatura avançada, mas esse conjunto de coisas que estão aí de inteligência artificial, a proposta do Itaú é servir, é um banco que precisa de inteligência artificial para o seu desempenho de serviço. E assim por diante, nós temos um conjunto de... Então, uma parte razoável é como explorar, na verdade, as coisas que têm potencial econômico, e como tirar dela algumas alternativas de como alavancar isso. Mas o mundo ficou mais difícil para a gente. Esse atraso, essa redução do peso da indústria torna mais difícil fazer esse processo de encatinhar. E se a gente olhar o que está acontecendo no mundo em algumas áreas, tipo inteligência artificial, na corrida entre Estados Unidos, China, etc., e alguns países, e olhar nossas debilidades de conseguir superar a crise econômica, reestruturar, é muito provável que a gente sai para essa corrida numa desvantagem gigantesca. Então, eu acho que se a gente conseguir focar isso. Se nós, pela FAPESP, conseguiríamos organizar alguns desafios nessa área, quando eu sinalizei aquelas 8 áreas que a gente discutiu no Conselho, é um pouco de tentar pegar alguns temas, concentrar recursos, não diluir muito e pegar alguns projetos de fôlego mais coisa. Mas eu deixei para você responder no final, porque eu fiquei pensando, falei, se eu conseguisse, eu juntasse o Sobevilacqua, o Sérgio Mascarenhas, o Glauco Arbigos, o Rogério Sequeira Leite, para ficar selecionando, nós estaríamos ferrados na FAPESP, porque precisariam ideias mirabolantes de coisas a serem feitas, a Marte, a coisa, e nós nos complicaríamos muito. Então, é melhor, nós vamos ficar naquelas 8 propostas, porque senão... Prefere ir para aqui, para Osasco, Guarulhos, tá bom, tá bom. Mas eu acho que essa coisa de... se você vê o que a gente estava discutindo, a gente pretende organizar consórcios em torno de alguns temas relevantes, focando em alguma coisa de médio e longo prazo, de porte significativo, para alavancar aquelas coisas. Sempre é possível. E há temas que são relevantes. Fora esses, tem vários outros que a gente poderia selecionar. Água é um, recursos hídricos é um. Há uma coisa de extraordinário potencial, nós temos boas parcerias nessa área, mas há vários outros que poderiam, eventualmente, coisa. Mas eu fico por aí, espero que vocês, os 4 que eu citei, não se reúnam, certo? Obrigado. Queria agradecer ao Pacheco, a presença de todos e todas. Quero agradecer aqui a equipe do IEA, Sandra, Cedine, Fernando Rezende, Jorge Paulo Soares, Sérgio Bernardo, os nossos colegas do vídeo, Raimunda dos Santos, a Maria Leonor Calazans e o Mauro Beleza. Queria lembrar vocês, antes de encerrar, que essa foi a primeira de uma série de 3 debates sobre a indústria do futuro. O próximo debate será no dia 5 de abril, às 10 horas da manhã, aqui no IEA, com Pedro Vonchovski, que é o atual presidente do IEA, do IED, e uma das principais lideranças da mobilização empresarial pela inovação. No dia 12 de abril, teremos José Ricardo Roriz, às 10 horas da manhã, também aqui, que é vice-presidente da Fiesp. Ele vai exatamente falar sobre a Fiesp e a indústria do futuro.
Queria mais uma vez agradecer a presença do Pacheco, que coordena hoje a FAPESP e junto com o Brito e vários outros colegas fazem um trabalho de primeira linha e exemplar para todos nós sobre vários ramos da ciência, da tecnologia e também na área de indústria do futuro e na área de manufatura avançada. Muito obrigado, Pacheco, obrigado a todos e a todos, até a próxima, o nosso próximo debate. Muito obrigado.